Amém? Amém. Gostaria de compartilhar com a igreja um versículo, vários versículos, em Romanos 8, a partir do versículo 28, que eu acho que todos conhecem, onde aqui diz: somos mais que vencedores. Eu estou lendo a versão Almeida Corrigida Fiel, dos crentes da Assembleia de Deus, que é dessa que eu gosto, do Coque. Romanos 8, 31. Romanos 8, isso. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? O versículo que eu gostaria de compartilhar em ênfase é o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, querida igreja, nós somos vencedores. Somos vencedores por aquele que nos amou. Nós não precisamos de mais nada. Nós já temos todas as coisas pelo sacrifício que foi feito na cruz. O sacrifício que foi completo, perfeito e que é único, que nos redimiu dos nossos pecados. O sangue que foi derramado, que torna as nossas roupas, a nossa vida, a nossa conduta alva como a neve. A palavra diz que os nossos pecados podem ser vermelhos como a escarlate, mas que o sangue de Jesus nos torna mais alvos do que a neve. Então, nós somos vitoriosos. E quando você lê essa palavra, por mais que você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, o Espírito Santo coloca um sorriso no nosso rosto, porque nós somos vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. Então, às vezes, as pessoas podem andar por aí, de campanha em campanha, de jejum em jejum, em promessa, como se Jesus dependesse desse nosso sacrifício para nos abençoar, ou como se Jesus já não tivesse feito o suficiente. Mas a Bíblia, ela é clara que a obra de Cristo, ela já está completa. Então nós não precisamos conquistar a vitória, ela é nossa herança. Quando eu era da igreja Assembleia de Deus, muito tempo atrás, tinha um louvor que todo domingo a gente cantava a mesma coisa. E tem tudo a ver com esse momento que falava: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança.
todas as bênçãos de Deus para nós. Não vou cantar porque tomamos posse, porque é a nossa herança. Então nós precisamos viver a nossa vida como vencedores. Não é que um culto coach, para que você abra sua mente, você expanda sua mente para você tomar posse das bênçãos financeiras, mas é você abrir os olhos para a sua vida espiritual, para todas as coisas que o Senhor espiritualmente já conquistou para você. Amém? Jesus já fez tudo na cruz, por aquele que nos amou. Então, o nosso Senhor, Ele não vai vencer no final. O nosso Senhor, Ele já venceu. Põe aí, por favor, Miguel, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. No texto original, no grego, ele falou... Só a igreja, que essa igreja estuda, ô glória. Tetelestai. O que significa tetelestai? Tem aqui, eu trouxe 3 sentidos para demonstrar o significado dessa palavra. No grego, essa palavra era usada nesses contextos. Então, o primeiro contexto, missão cumprida. É quando um servo, ele terminava a tarefa dada pelo seu senhor. Quando esse servo concluía essa tarefa, ele dizia: tetelestai. Fiz o que era para fazer. O outro sentido é no sentido da dívida paga. Quando uma dívida ela era quitada, no final ali daquele documento era assinado tetelestai. Ou seja, você não deve mais nada, não há nada mais a pagar. Tetelestai. E no outro sentido era quando um artista, ele terminava a sua obra, a sua escultura, o seu quadro, assinava, no final da obra dizia tetelestai, que nesse sentido tá perfeito, não precisa de fazer mais nada. Então Jesus na cruz, no seu último suspiro, ele fala tetelestai. Então a missão foi cumprida. A dívida foi paga. Aleluia. A obra está completa. Oh, glória. Quando a gente pensa nisso, se o Espírito Santo não põe um sorriso no seu rosto, não sei não. Não sei o que você está lendo aqui. Jesus estava dizendo que o plano da salvação estava completo. Ele concluiu com sucesso a obra que o Pai lhe deu para fazer. Ele pagou com preço de sangue. Aleluia. Com a própria vida. Nada mais precisa ser feito. Jesus é o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. Nas antiguidades era preciso que você apresentasse ali um sacrifício para a remissão dos seus pecados. De tempos em tempos, eu não vou saber explicar aqui como é que fala? O costume judeu, não sei explicar o costume judeu, mas era necessário que você oferecesse sacrifícios pelos seus pecados. E não era um sacrifício só, era de tempos em tempos, não era, Gil? Então aqui, o sacrifício de Jesus é um sacrifício só. Ele nos redimiu. Não precisa de mais nada. Então, a bagunça que Adão começou lá no Éden, Jesus consertou. Aleluia. Jesus consertou na cruz do Calvário. E novamente nós temos o céu aberto diante de nós. Aleluia. A porta do céu foi escancarada de novo. O véu do templo se rasgou.
Aleluia! E agora nós temos acesso. Então, o véu do templo se rasgando de alto a baixo simboliza que nós temos acesso direto a Deus. Aleluia! Nós não precisamos agora de um sacerdote, de um ritual, de um cordeirinho, de uma pombazinha que é ali para ter os meus pecados perdoados, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi completo. Tetelestai. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Na prática, isso significa para nós que o inimigo, ele não tem autoridade para te acusar. Ele não tem autoridade para lançar os seus pecados na sua cara. Muitas vezes a gente é acusado, o inimigo tenta nos lembrar dos nossos pecados, mas a palavra do nosso Senhor para nós é que dos nossos pecados ele não vai se lembrar. Ele pega os nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento. Então o inimigo não tem autoridade, não escuta a voz do inimigo, porque o inimigo não tem poder. É o próprio Jesus Cristo que nos justifica. Quem vai intentar acusação contra você? Amém? A salvação do nosso Deus não depende das nossas obras, do que nós fazemos, do rito que nós fazemos. Depende do nosso Senhor Jesus. Está consumado. Então essa frase lá na cruz, dita no meio de um suspiro, não é uma frase de derrota, mas é uma frase de vitória, que diz: a salvação está garantida. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Lá em Éfeso, a palavra vai nos dizer, no capítulo 1, no versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, amém? Tudo só é possível por causa de Jesus. Tudo só é possível por causa de Jesus. Então, fora de Jesus, nós somos como andarilhos andando por aí perdidos. Mas em Jesus, nós somos herdeiros. Amém? Jesus é a chave, Jesus é o caminho, Jesus é a ponte. Sem Cristo não existe bênção nenhuma. Com Cristo, nós temos tudo. Então, aqui nessa parte, o que Paulo está dizendo sobre a gente, por sua causa, nós somos entregues todos os dias como ovelha para o matadouro, ovelha muda. Que antes de Paulo ele falar aqui que nós somos mais que vencedores em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em todas essas coisas. O quê? Antes ele fala uma série de desventuras que podem sobrevir na vida do crente, né? Ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo ou a espada? E aí ele vai citar esse versículo que eu disse, que por sua causa, por amor de ti, nós somos entregues como ovelhas mudas ao abatedouro. Isso quer dizer que a perseguição faz parte do povo de Deus, da vida do povo de Deus, desde muito tempo. Que não é de hoje que você vai sofrer. Paulo citou aqui esse versículo, mas ele está lembrando aqui o Salmo 44, versículo 22, que fala essa mesma coisa. Então, somos mais que vencedores sobre todas essas coisas, porque Jesus Cristo nos amou.
Aleluia. Jesus Cristo se entregou por nós. Amém? Nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou até o fim. Então, igreja, eu não vou me estender nas minhas palavras, mas eu gostaria que vocês saíssem daqui, e aposto que vocês já até têm essas mentes mesmo, porque vocês são pessoas que estudam a Bíblia, que você é mais que vencedor. Que você não precisa aqui de bênçãos terrenas. Enfim, nós moramos na terra, existem coisas que nós precisamos. Só que o melhor carro não deve ser o seu alvo, a melhor casa, até a cura de uma doença não pode ser bênção maior na sua vida do que o que você já tem, do que o Senhor já conquistou para você na cruz. Aleluia, que é a salvação. Às vezes eu vejo uns vídeos de outros países, outras culturas, de pessoas que ainda não conhecem Jesus. E aí eu dou um glória a Deus, eu penso assim, obrigado Jesus, porque eu nasci no Brasil. Obrigado Jesus, porque o Senhor me encontrou. Porque foi Ele que escolheu a nós. Não fomos nós que tomamos a decisão. Ele primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. E existem muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas por esse amor. Pessoas que precisam ter as suas vidas transformadas. E a nossa maior vitória, a nossa maior benefício é a salvação que nós temos. Então o diabo não pode intentar acusação contra nós, porque é o próprio Filho de Deus que nos justifica. Então é motivo que a gente nos alegre, é motivo que a gente ande por aí com a cabeça erguida, mas não uma cabeça erguida, um nariz em pé de arrogância, mas é uma cabeça erguida que sabe que foi comprado por um alto preço, sabe que tem um valor, porque o sangue de Jesus foi moeda que nos comprou, que nos resgatou e que nos salvou. Então que nós possamos ter essa conduta de vencedor, e nessa conduta de vencedor ser sacerdote também, porque nós fomos constituídos para isso. E ser testemunhas de Jesus, apresentar esse Jesus maravilhoso para as outras pessoas que precisam ouvir essas palavras de salvação. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Todas as coisas, nós já temos todas as coisas, porque nós somos comprados por um alto preço, nós somos mais que vencedores. Amém?